Nós vamos dar continuidade sobre essa série de pregações, baseado no livro Vida em Comunhão, né? Do autor Griffith Bonhoeffer. O Matheus consegue falar o nome dele um pouco melhor. Cara, irmãos, esse capítulo, ele é um capítulo surpreendente e eu fui muito transformado por aquilo que o autor, especificamente, obrigado, irmão, vai tratar nesse capítulo, né? É importante a gente ter em mente aquilo que está sendo construído durante essa série de pregações, né? O Matheus, durante o domingo passado, ele pôde explicar um pouco de forma prática aquilo que o autor ele vai trazer sobre essa vida em comunidade, sobre como nós vamos ler as escrituras no decorrer do nosso dia, sobre nós meditarmos e pensarmos nela, e sobre a forma como nós vamos orar e se relacionar com os nossos irmãos. E eu queria que você tivesse essa lembrança assim, na sua mente sobre essa pregação do domingo passado, os que estiveram presentes. A gente também está disponibilizando essas pregações no YouTube também. E é muito importante a gente ver essa sequência que o autor ele vai construindo, né? O capítulo que nós vamos tratar hoje é o terceiro capítulo do livro, né? O tema desse capítulo é o dia do isolamento. Irmãos, o que o autor vai tratar nesse capítulo são extremamente necessários para os nossos dias hoje, irmãos. Extremamente necessário que nós vamos abordar aqui. Então, eu peço para que o Espírito Santo ele possa guiar os nossos corações nessa manhã, para que possamos estar atentos àquilo que o Senhor vai falar, atentos à voz do Senhor. No Salmo 119, eu queria que quando nós formos ler alguns versos, a gente pudesse, durante a pregação, manter esses textos na nossa mente, né? Vão a partir deles que nós vamos conseguir criar um elo de conexão àquilo que o autor do texto está propondo, né? No Salmo 119, no verso 15, todos acharam? Salmo 119, verso 15. Diz assim: meditarei nos teus preceitos e nas tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos seus decretos e não me esquecerei da tua palavra. Lá no verso 48, desse mesmo Salmo de número 119, está escrito assim: para os teus mandamentos que amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos. Ó Senhor, venha com o seu poder sobre nós, Senhor Deus. Nos leve para esse lugar de conhecimento do Senhor. Nos leve para esse lugar de revelação, nesse lugar que o Senhor está. Nos leve para esse lugar de calmaria, onde a sua presença repousa, Senhor. Em nome de Jesus. Eu fui fortemente impactado, especificamente por esse capítulo, né? E eu pude lembrar de muitas experiências que eu vivia no passado, estando no CPP, né? A gente tem uma disciplina que é baseada no livro do Henry Nouwen, e eu vou descrever um pouco desse livro também aqui na pregação. O autor Henry Nouwen, ele escreveu um livro chamado Espaço para Deus. Irmãos, leia esse livro, ele é muito importante para a sua caminhada de fé, né? E a gente teve uma disciplina especificamente com esse nome, né? Espaço para Deus, né? E é muito interessante ver a forma como nós fomos sendo transformados. Existe um lugar onde o Senhor habita. Existe uma postura que nós precisamos tomar para ouvir a voz do Senhor. E isso o Senhor ele exige de nós. O Senhor exige uma postura de nós para podermos ouvir. E não é em qualquer ambiente, não são em ambientes de gritaria que vamos ouvir a voz do Senhor, não é em meio à agitação de pensamentos ou uma mente cheia de coisas a se fazer. É no momento de silêncio e de quietude que o Senhor ele vem falar conosco. É muito interessante a gente ver nas Escrituras, por exemplo, o próprio Cristo tendo esse hábito de se estar com o Pai, né? Os evangelhos eles vão descrever em inúmeros momentos que Cristo ele estava com o Pai, ele subiu o monte e ele estava com o Senhor. E isso é um ensinamento para as nossas vidas hoje, irmão. O desejo de Cristo estar. E é muito interessante porque Cristo ele conhece um lugar seguro.
Cristo conhece um lugar de afirmação e consolo em Deus. Ele abriu esse caminho, uma porta de acesso para que possamos estar com o Pai. É muito interessante a gente ver que nos momentos que Cristo vai ser tentado, ele clama ao Pai. E é nesse momento que o próprio Senhor revela o seu caráter a Jesus, o reafirmando mais uma vez. Como um bom pai, ele constantemente reafirma as suas verdades sobre as nossas vidas. Nós constantemente precisamos ser reafirmados pela voz do Senhor. E ele está presente ativamente fazendo isso. O autor desse livro ele vai começar falando sobre esse lugar de solidão, né? Que muitas das vezes nós não queremos estar, ou que é um lugar que pode ser tenebroso, né? Um lugar escuro e vazio, né? Um lugar de difícil acesso, né? E que nós verdadeiramente precisamos experimentar essa solidão em Deus. O autor ele vai descrever de uma forma bem adequada e correta do que é a verdadeira solitude em Deus e a união do corpo de Cristo, que é a igreja, né? E esse capítulo ele apresenta com uma exclamação muito grande, irmãos. Como eu falei no início, ele procura estabelecer algo que é importante para as nossas vidas, né? E isso precisa capturar o nosso coração, isso precisa capturar os nossos olhos, né? E é uma mensagem útil para a sociedade que nós estamos vivendo, né? O autor ele vai descrever uma fala de Lutero do que é uma vida em comunhão com a igreja da seguinte forma: quem não estiver inserido numa comunidade, que tome cuidado com o isolamento. É na igreja que você é chamado, e esse chamado não é estendido unicamente a você. É na comunidade daqueles que foram chamados para levar a sua cruz, para lutar e orar constantemente. Se você rejeita a comunhão, você está rejeitando um chamado de Jesus. E que esse lugar de isolamento em que você está poderá ser prejudicial para a sua vida. O que o autor ele quer dizer aqui? Né? De que nós que somos o corpo de Cristo fomos chamados para viver em comunidade e em comunhão com os nossos irmãos. Na medida que nós não correspondemos a isso, nós estamos ignorando o chamado de Deus para as nossas vidas. Existe graça e poder do Senhor derramado na comunidade. Existe graça e poder de Deus derramado na vida de cada um irmão que está aqui presente, que vai nos alimentar, que vai nos exortar, que vai nos guiar a partir da palavra em direção ao Senhor. Então não deixe de estar nesse lugar. Existe uma mensagem que está sendo pregada nesse mundo de que as pessoas elas podem viver longe da comunhão. Você já ouviu isso em algum lugar, né? Pessoas que, talvez por viverem algumas experiências, elas possam virar e dizer assim: não, cara, eu consigo buscar a Deus na minha casa, eu consigo buscar a Deus sozinho. Irmãos, isso é um erro teológico gravíssimo. Isso é um erro espiritual e que as pessoas que estão vivendo nesse erro estão distantes do Senhor. É na comunhão dos santos que existe um lugar de segurança, de conforto e de afirmação. É na comunhão dos irmãos em que, nos momentos de fraqueza, nós vamos ser fortalecidos. Não abandone esse lugar, irmão. Compartilhe da sua vida com um irmão próximo de você, com as suas amizades espirituais, porque existe graça de Deus na vida desse irmão para poder discipular a sua vida e discipular o seu coração. Amém, irmãos? Se eu estiver indo muito rápido, podem me interromper, tá bom? E como eu disse, muitas pessoas elas buscam essa vida em comunhão por terem medo de viver sozinhas, né? Ou por não conseguirem estar sozinhas, né? Muitos buscam a companhia dos outros por conta desse motivo. Sendo que o único fundamento da comunhão ela está baseada em Cristo Jesus e não nos meus próprios interesses particulares, né? No domingo passado, o Mateus ele pôde descrever sobre isso, que o único motivo que me leva a estar próximo e ter um relacionamento de aliança com o meu irmão é Cristo Jesus. Todas as vezes que eu me aproximar de alguém ou de algum irmão, se não for Cristo, a causa essencial, nós estaremos vivendo comunhão da forma errada. E eles se causarão muitos prejuízos com isso, né?
E também existem muitos cristãos que, talvez por viverem problemas relacionados à sua vida pessoal ou experiências de não conseguirem viver consigo, elas tentam buscar apoio em pessoas, né? Sendo que o autor ele vai tratar que isso também é um erro e que existe e que a comunidade ela é prejudicada, irmãos. Todas as vezes que nós encaramos a comunhão de forma errada, todas as vezes que nós encaramos a comunhão de forma inadequada daquilo que as Escrituras dizem a respeito da comunhão, nós estamos trazendo prejuízos para a nossa comunidade. Então, é no meio da comunhão e do corpo de Cristo que, didaticamente, nós vamos aprendendo a se portar na comunhão. É no meio do corpo de Cristo onde Deus derrama a graça para vivermos de forma correta com os nossos irmãos, né? E às vezes pode se parecer espiritual, né? Às vezes a pessoa querer recorrer à comunhão para se aproximar de pessoas, talvez por afinidade, né? Mas, irmãos, isso não é espiritual. Então nós precisamos ter consciência de que a verdadeira comunhão em Deus e com os meus irmãos, ela vai exigir uma postura correta de nós, né? E é por meio e somente por meio de Cristo que nós vamos ser e poder viver a verdadeira comunhão, né? Essa semana eu vi um podcast, né, do Bibotalk, falando sobre esse livro. Irmãos, eu posso compartilhar eu posso compartilhar o link depois. Eu fui extremamente abençoado por esses irmãos que puderam descrever sobre esse livro. Eles falaram um pouco sobre a história e o contexto em que esse livro foi desenvolvido, né? E apenas na comunidade nós vamos aprender de forma correta a ficar sozinhos. É apenas no ato de ficar sozinho que aprendemos corretamente o que significa fazer parte da comunidade, né? Eles falaram disso no podcast, né? Uma coisa que eu achei muito pertinente assim, nos nossos dias, que às vezes a gente vê muitos ambientes onde estruturas de um Instagram muito legal, de uma igreja, onde as pessoas estão desenvolvendo algo. E eles falaram, né, de que às vezes as pessoas elas buscam uma comunidade ideal e se esquecem de viver numa comunidade real, né? É essa comunidade real que nós estamos aqui inseridos. É nessa comunidade real que nós vamos compartilhar as lutas, os sofrimentos e a vitória com os nossos irmãos, né? Às vezes as pessoas elas tentam buscar uma ideia, uma projeção de uma comunidade perfeita. E, irmãos, isso não existe. Cristo, quando ele chama os seus discípulos para viver próximo de si, para pregar o evangelho, existiram muito conflito entre os próprios discípulos de Jesus. Mas existia a graça de Deus que fazia esses discípulos estarem juntos. E essa mesma graça que foi derramada no primeiro século pelo Senhor Deus para fazer esses irmãos estarem juntos, que é derramada nos nossos dias, aqui hoje. Existe uma graça derramada hoje, especificamente nesse domingo, que nos faz viver juntos. Nós não estamos aqui por afinidade. Muito pelo contrário, nós estamos aqui por causa de Cristo Jesus. E aí ele vai começar a falar, o autor desse livro, algo muito específico, né? Ele vai falar que na experiência da comunidade em que nós vivemos, vão existir dias em que nós vamos estar em comunhão com os nossos irmãos e nós vamos estar afastados da comunhão, né? E é assim que tem de ser. Isso é algo normal e natural, né? Vão existir dias em que nós vamos provar de comunhão estando com a nossa família ou estando junto de um irmão na fé, mas também vão existir dias que nós vamos estar sozinhos, como, por exemplo, o momento em que nós saímos para trabalhar, né? Nós vamos estar isolados ali em algum momento de uma comunhão física com os nossos irmãos. E o autor desse livro, ele diz que isso é perfeitamente normal e que as coisas precisam ser estabelecidas dessa forma, né? E aí, nesse ato de nós estarmos sozinhos, o Henry Nouwen ele vai dizer o seguinte, né? Quando nos afastamos das distrações exteriores, né?
nós frequentemente descobrimos que as distrações interiores que se manifestam a nós com muito mais força, né? Muitas vezes usamos as distrações exteriores para nos proteger dos barulhos interiores. Dessa forma, não é se admirar que tenhamos dificuldade para estar sozinho, né? Hoje nós tivemos um turno de devocional, né? E nós pudemos falar de algumas diretivas práticas, né? Para estarmos nesse lugar, né? E muitas das vezes a gente se cala diante desses barulhos externos, como um ônibus que acabou de passar, às vezes uma criança, às vezes pensamentos que ficam rondando a nossa mente, o nosso coração. Mas quando nós entramos nesse lugar de silêncio, de solidão, para ouvir a voz de Deus, nós também vamos ser confrontados por muitas inquietações internas, né? E o autor desse livro, ele vai falar que às vezes nós buscamos camuflar, por não conseguir lidar com essas distrações, ou por não conseguir resolvê-las dentro de nós, nós usamos de barulhos externos, coisas que estão à nossa volta, para fugir desse lugar de solidão, para fugir desse lugar de ouvir ao Senhor, né? E aí o autor ele vai falar, né, o que é esse verdadeiro isolamento em Deus, né? O que é estar sozinho em Deus, né? E eu estava pensando durante essa semana nessa mensagem, né, de que essa mensagem ela não é algo tão comum nos nossos dias, né? Dias onde as pessoas querem falar, dias onde as pessoas estão tão cheias de pensamentos, de opiniões, estão sempre construindo algo. Mas existe um caminho que nós, cristãos, precisamos percorrer em Deus, que é encontrar solitude em Deus. Encontrar um lugar para que possamos ouvir a voz do Senhor. Ele fala que a característica principal do isolamento é o silêncio, assim como a característica principal da vida em comunhão é a palavra, em que uma coisa não existe sem a outra, né? Esse desejo por solidão, muitas vezes, é o primeiro sinal de oração, a primeira indicação de que a presença do doce Espírito de Deus não permanece desapercebida diante de nós. Irmãos, o Senhor pode estar te conduzindo para um lugar de solidão. O Senhor pode estar te conduzindo hoje para um lugar de solidez, aquilo que Thomas de Kempis vai descrever numa noite escura da alma. Mas, irmão, o Senhor está contigo nesse lugar. O Senhor está contigo nesse lugar, te fortalecendo. Nós vemos tantos homens de Deus do passado que entraram nesse lugar para ouvir a voz do Senhor. E que foram fortemente encontrados pela presença do Senhor nesses lugares de vazio, nesses lugares de escassez total, onde as vozes externas não são mais ouvidas, mas a busca pela presença do Senhor se torna constante. E o autor desse livro ele vai dizer que quando nós entramos nesse lugar de solidão e busca pela presença do Senhor, nós somos conduzidos à oração. O doce Espírito de Deus começa a guiar as nossas emoções, começa a guiar a nossa vida e nos conduzir para um lugar de segurança em Deus. Um lugar onde só o Senhor poderá falar conosco. O autor de Salmos ele vai dizer que quando ele ainda estava em forma, o Senhor já o conhecia plenamente. E é nesse lugar que o Senhor quer nos encontrar nessa manhã mais uma vez. Talvez você não consiga entender muito bem alguns aspectos desse lugar, mas, irmão, se o Senhor está te conduzindo para esse lugar, Ele derrama graça para você permanecer nesse lugar. Ele derrama poder para você permanecer e sair vitorioso desse lugar. Nós vemos muitos exemplos, como, por exemplo, o profeta Elias, que em muitos momentos se viu sozinho, desamparado, mas o Senhor fez ele ser alimentado por um corvo. O Senhor fez o seu profeta ser alimentado e você é visto pelo Senhor. Você é visto nos momentos de solidão em que você se encontra com o Senhor. E nós vamos ver o nosso Mestre Jesus também entrando nesse lugar, né? Ele chega a dizer ao Pai, Senhor, por que o Senhor me abandonou? Cristo, quando ele vai ser batizado, os discípulos vão descrever que viram o céu aberto e o próprio Pai reafirmando aquilo que Cristo era para ele, um filho amado. E é nesse lugar que nós vamos ser afirmados pelo Senhor. Amém, irmãos? O Senhor nos encoraja e nos sustenta a estar nesse lugar
por mais difícil e doloroso que possa ser. Quando nós vamos nos esvaziar dessas muitas preocupações, conseguimos entender com a nossa mente e também com o nosso coração de que nunca nós estivemos sozinhos, mas que Deus estava sempre conosco. Existe poder de Deus derramado nesse lugar, irmão. Comece a enxergar esse lugar de vazio da sua alma, de solidão, como um lugar onde Deus habita. Comece a dizer isso para a sua alma hoje. Ó, minha alma, descanse nesse lugar de provisão do Senhor. Descanse nesse lugar de sustento. O Senhor tem cuidado de ti, ó minha alma. Você pode descansar no Senhor. Você está sendo alimentada pelo Senhor. Com mão forte, braços poderosos. O Senhor tem te sustentado, ó minha alma. Permaneça nesse lugar. E existe algo muito interessante na disciplina da solidão em Deus, que de forma gradativa nós vamos entrando em contato com a santa presença esperançosa de Deus nas nossas vidas, né? E que podemos desfrutar as primícias da nova era exatamente nesse tempo e lugar. Quando nós entramos nesse lugar, confiadamente esperamos de que a presença do Senhor vai nos sustentar. A presença do Senhor vai nos manter firmes, irmãos. Nós vivemos um caos durante essa semana. Nós vivemos muitas coisas acontecendo no nosso estado que nos produziram muitas tristezas, muitas ansiedades e muita dor. Mas, irmão, eu tenho algo a te dizer. O Senhor está sustentando a vida dos seus. O Rio de Janeiro ainda pertence ao Senhor. O Senhor está construindo algo aqui no Rio de Janeiro. O Senhor quer estabelecer isso nos nossos corações, em meio a tantas falácias, em meio a tantos questionamentos, em meio até à falta do poder público. O Senhor está operando com poder na nossa comunidade. O Senhor agora mesmo está alcançando corações de bandidos, de policiais, e esses homens estão se convertendo ao Senhor. Em nome de Jesus, irmãos. E o autor de Eclesiastes, ele vai dizer sobre esse tempo, né? Eclesiastes, no capítulo 3, verso 7, né? Ele vai descrever sobre esse tempo de ficarmos calados e tempos de falar. O autor desse livro, ele vai falar que existe de que diante da santa e gloriosa presença do Senhor, nós nos portamos de forma a ouvi-lo. Você já se percebeu, ou durante muito tempo, foi criada uma didática que ela é muito importante para as nossas vidas, que durante esse momento de silêncio, são momentos que vêm antes de se ouvir a palavra de Deus. E existe uma explicação por causa disso. Todas as vezes que nós permanecemos em silêncio, diante das Escrituras, ou diante de estarmos expostos ao texto bíblico, isso quer nos ensinar que nós estamos diante da palavra do Senhor. Irmãos, não é qualquer palavra. O próprio Senhor Deus quer falar conosco. Então nós caminhamos de forma correta para esse lugar. E qual é a forma correta? Permanecermos em silêncio para podermos ouvir a voz do Senhor. É diante das Escrituras que nós vamos permanecer com os nossos olhos vidrados no Senhor, em silêncio, porque temos a esperança que o Senhor vai falar conosco. Temos a esperança de que a sua palavra tem algo a nos dizer, não apenas de forma pessoal, específica, mas uma palavra também destinada à nossa comunidade. Assim como uma criança que permanece em silêncio diante do seu pai, nós ficamos em silêncio também depois de ouvir a palavra do Senhor, porque a palavra de Deus ainda fala nos nossos dias. Ela é viva e faz a sua morada em nós, né? E o autor, ele dá uma diretiva muito boa, muito interessante. Se você é alguém que fala muito do período da manhã, talvez seja para você também, né? Ele vai dizer o seguinte: ficamos em silêncio no período da hora da manhã, porque Deus deve ter a preferência, dirigindo-nos na primeira palavra do dia. Ficamos em silêncio antes de dormir, porque Deus deve ter também a última palavra do dia. Ficamos em silêncio e unicamente por causa da palavra. Fizemos isso não para desonrar a palavra, mas pelo contrário, para dar a devida honra e acolher de forma correta a palavra de Deus em nós. Irmãos, isso é muito sério.
Para aqueles que gostam de falar muito, o autor, o autor descreve que nós precisamos permanecer um pouco mais quietos. E existe toda uma estrutura e uma didática que ele quer nos ensinar. E não é só o autor que trata isso. A gente vai ver as posturas que vão sendo construídas no Antigo Testamento, né, aos líderes, da forma como eles ensinariam a mensagem, a Torá, a lei, que conduzia aqueles que estavam ouvindo, os ouvintes, a permanecerem em silêncio, porque eles estavam diante da lei do Senhor. Né? E o autor ele fala algo muito interessante, mal o que ele vai dizer. Ficar em silêncio é, senão outra coisa, em ficar em atitude de expectativa quanto à palavra de Deus, né? E que depois de ouvi-la seguiremos o nosso caminho abençoado, né? Como eu disse no início, nós vivemos tempo onde muitos querem falar, onde muitos não conseguem permanecer em silêncio, né? Mas o verdadeiro silêncio, ela controla a nossa língua e é apenas a sobra decorrência desse silêncio espiritual que nós vamos ser acometidos, né, irmão? Vivemos numa geração desenfreada, onde muitos querem falar, mas que dificilmente conseguem ouvir. Muitas opiniões são levantadas, mas pouquíssimas pessoas são aquelas que param para ouvir, né? E ficar diante da palavra de Deus trará um impacto enorme para as nossas vidas, irmão. Essa semana eu vivi algo muito especial em Deus que eu queria compartilhar com vocês, né? Quando eu estava escrevendo essa mensagem, eu pude compartilhar com alguns irmãos aqui. Eu estava lendo o livro de Colossenses, né? E o autor ele traz uma ênfase assim, nesse capítulo, né? Muito interessante, né? Ele vai descrever em muitos momentos sobre a revelação do conhecimento de Deus, né? Sobre a revelação das insondáveis riquezas que há nesse mistério, que é Cristo revelado aos gentios. E aí eu li esse livro no período da manhã, na quarta-feira, e fui para o trabalho, né? E aí, durante o trabalho, eu fiquei meditando nesse texto, e eu comecei a ler esse texto para mim. Eu comecei a falar as insondáveis riquezas de Deus enchendo a minha mente, as insondáveis riquezas de Cristo enchendo o meu coração, o conhecimento de Deus entrando no meu interior, o conhecimento de Deus enchendo a minha mente, o conhecimento de Deus enchendo o meu coração, o mistério de Deus, ou seja, aquilo que estava oculto foi revelado aos gentios. Cristo, era isso que o autor de Colossenses vai falar. E eu trazendo esse texto para mim, trazendo esse texto para o meu dia, chegou um momento de forma bem perceptível que aquele texto fez parte de mim durante aquele dia. Aquele texto fez parte de da minha vida de uma forma tão especial que eu fui para casa pensando nesse texto. E durante a noite fiquei pensando nesse texto. E como que eu fui alimentado, irmãos? Como que eu fui alimentado pelo Senhor ao olhar para as Escrituras e ver que o conhecimento do Senhor é derramado sobre as nossas vidas. O conhecimento da palavra de Deus transforma o nosso coração, transforma o nosso viver. O nosso dia não é o mesmo quando nós nos levantamos, estamos diante e expostos da palavra do Senhor. O nosso dia não é o mesmo quando permanecemos em silêncio para ouvir a voz do Senhor. Nós somos transformados, o nosso dia é mudado. Os nossos pensamentos vão sendo levados cativos a Deus e tudo aquilo que nos causa incômodo, pavor, distrações, são lentamente preenchidos pela palavra de Deus. A palavra de Deus preenche tudo em nós, irmãos. Talvez você esteja vivendo esses dias de inquietude, esses dias de muitos pensamentos, o que nós estamos sendo acometidos na realidade da vida que estamos vivendo hoje. Mas, irmãos, existe algo poderoso na palavra do Senhor hoje. Existe uma mensagem poderosa e é a palavra de Deus que vai guiar a nossa mente, que vai guiar as nossas emoções. Diga isso para a sua alma. Recorra à Bíblia, recorra às Escrituras, irmãos. Você tem o livro mais precioso que você poderia ter em toda a sua vida. Debruce sobre esse livro, porque eu tenho a plena certeza que o Senhor vai falar ao seu coração. Amém, irmãos. E que, por mais que esse lugar de solidão em Deus possa requerer de nós
um tempo e um espaço. O objetivo crucial da solidão é para que possamos entrar nos aposentos tranquilos onde Deus possa habitar em nós. O objetivo de toda a solidão das nossas vidas é criar um lugar adequado para a presença de Deus repousar em nós. Esse é o objetivo exclusivo da solidão que vamos viver em Deus. Um lugar adequado e honrado para a presença do Senhor em nossos corações, né? E que nós precisamos gastar tempo nesse lugar, de estar com o Senhor. E nós, gastando tempo nesse lugar, vamos descobrir que o interesse do Senhor é de estar conosco nesse lugar. Quando você busca com sua força, quando você gasta tempo em querer estar com o Senhor, você vai descobrir que o desejo de Deus também é de estar com você. O desejo de Deus é também de compartilhar da sua vida com você. Nós vemos uma mensagem no decorrer de todas as Escrituras, e essa é uma das mensagens altas do CPP, né? O objetivo de Deus em habitar na sua criação. O objetivo desde o início, desde Gênesis, era Deus estabelecer seu trono no meio do seu povo. Deus está fortemente envolvido com essa verdade, irmão. De Gênesis a Apocalipse nós vamos ver o interesse do coração de Jesus em repousar no meio do seu povo, em estar com os seus, e o Senhor cumprirá isso. O Senhor cumprirá isso. O Senhor habitará. O Senhor descerá sobre um lugar específico na terra. O Senhor estabelecerá seu trono em Sião. Ele estará no meio do seu povo. E isso precisa ser motivo de esperança. E isso precisa ser um motivo para nos levar a esse lugar de verdadeira solidão em Deus. É como se nós provássemos dessa era que está por vir ainda hoje. O desejo de Deus de estar comigo, ela hoje pode ser parcial, mas um dia ela vai ser plena. Um dia a presença gloriosa do Senhor preencherá todo centímetro quadrado do universo. Um dia a presença poderosa do Senhor encherá toda a terra, irmãos. Não haverá mais dor nem sofrimento. Um dia, o dia do Senhor, o dia que os profetas descreveram, vai ser o dia aonde a presença poderosa do Senhor preencherá toda a terra. Ela vai nos preencher por inteiro. Esse é um motivo de esperança para nós hoje. Esse é o motivo de esperança em querermos estarmos com o Senhor. Por quê? Porque fazendo isso, experimentaremos dessas primícias, que um dia será plena em Deus, de que um dia experimentaremos da totalidade do que é a presença de Deus. Irmãos, nós vamos ver no Antigo Testamento que um dia a presença de Deus desceu sobre o tabernáculo. Aqueles que estavam desenvolvendo seu trabalho no tabernáculo não conseguiram entrar, irmão. A presença de Deus se tornou algo palpável. Você consegue imaginar essa realidade? Um lugar específico onde a presença de Deus invade, irmãos. O ambiente é totalmente transformado. Nós vamos ver as histórias dos avivamentos. Homens e mulheres que provaram de Deus, entraram num lugar e numa atmosfera onde visivelmente foram transformados pelo Senhor. Espera esse ônibus passar. Amém. E algo muito interessante, né? Nós vamos ver também no livro de Êxodo, no capítulo 19, 20, a presença gloriosa de Deus descendo sobre o Monte Sinai. Irmão, isso é precioso demais, irmãos. Isso precisa encher as nossas mentes de tal forma que nós vamos passar a nossa vida pensando nessa realidade, irmão. Sabe? Cara, um dia específico Deus veio sobre um lugar. A gente não consegue imaginar a totalidade disso, por mais que a gente possa provar em algum momento de pequenas parcelas disso. Mas um dia nós vamos provar a totalidade disso. A totalidade de Deus habitando no meio do seu povo. Amém, irmãos. O silêncio de um cristão é o silêncio de alguém que escuta, alguém que permanece humilde. O silêncio em que, em função da humildade, pode ser rompido a qualquer momento. É o silêncio que está conectado com a palavra de Deus, né?
Thomas Kempis, né, no seu livro Imitação de Cristo, ele vai dizer algo muito interessante. Né? Esses homens do passado, do primeiro, segundo e terceiro século da era cristã, têm muito a nos ensinar sobre esse lugar de quietude, sobre esse lugar de solidão, sobre esse lugar de uma vida de busca pelo Senhor. Ele vai dizer que ninguém fala com mais convicção do que aquele que gosta de ficar em silêncio. No ato de silenciar, reside um maravilhoso poder de purificação, de concentração naquilo que é essencial, né? E quando nós ficamos silenciosos diante da palavra do Senhor, né, nós conseguimos ouvir de forma correta o anúncio da sua palavra em nós, né? Muitas das coisas vão se tornar desnecessárias nesses momentos, né? Mas aquilo que é essencial e proveitoso precisam ser ditas com poucas palavras, né? E o autor desse livro, ele vai dizer que o que se espera quando nós permanecemos em silêncio? Nós esperamos o encontro com a palavra de Deus, né? É o motivo pelo qual nós aguardamos em silêncio, né? E esse encontro com a palavra de Deus precisa ser recebido como uma dádiva e graça de Deus. Estar atento para ouvir a voz do Senhor não é fácil. Mas existe um caminho onde homens e mulheres de Deus trilharam. E eles querem nos ensinar e nos mostrar que esse lugar é acessível hoje. Existe um lugar de dádiva, de presente de Deus para as nossas vidas. Irmão, existe algo muito poderoso nesse lugar. E que nós precisamos entrar com mais convicção, sabe? Buscar com mais convicção estar nesse lugar. Onde Deus habita é o lugar onde nós precisamos também habitar. Onde Deus fala é o lugar onde nós precisamos permanecer. Diante do seu conselho, diante do lugar onde o Senhor se assenta, é nesse lugar que nós com toda a nossa vida precisamos estar. Nós precisamos ir para esse lugar de forma intencional, irmão. Com toda a nossa vida e com todo o nosso coração, buscar encontrar o Senhor nesse lugar. Né? E aí o autor, ele vai estabelecer 3 dinâmicas. 3 coisas que todo cristão precisa no momento específico durante o dia. São 3. Ele vai falar o seguinte. A primeira, a meditação nas Escrituras, a oração e a intercessão. Né? O cristão ele deve incluir a realidade dessas 3 coisas durante todo o seu dia. E aí nós vamos discorrer alguma delas aqui, tá bom, irmãos? Uma vez que nos comprometemos a gastar tempo em solidão, desenvolvemos essa sensibilidade em ouvir a voz do Senhor. Né? Um segundo. Esse período de meditação que o autor vai dizer, né? Ele fala de que a meditação pessoal nos põe em contato com as insondáveis e profundezas de cada palavra das Escrituras. Né? Às vezes a gente vai estar diante do Senhor, né, e ler a sua palavra, e a gente é acometido por muitas coisas, né? São pensamentos, são muitas as coisas que vêm nesses momentos, né? E aí o autor ele vai dizer que a meditação correta em Deus, ela vai trazer esse senso da importância do que é as Escrituras para a minha vida, sabe? Já viu quando você precisa de algo muito importante, como, por exemplo, saúde para viver? A gente precisa de saúde para viver, porque sem saúde nós vamos morrer. E o autor ele tenta estabelecer especificamente nesse capítulo de que a meditação nas Escrituras é essencial para a sua vida espiritual e que sem isso você não poderá permanecer no Senhor. Nós precisamos ter os nossos olhos, ter a nossa mente, o nosso coração constantemente em meditação na palavra do Senhor. Né? E esse período de meditação, ele nos leva, né? É como se ele trouxesse... É como se ele conseguisse, nesse momento, nos levar para um lugar de quietude, né? Para um lugar de silêncio, para um lugar de encontro com a verdadeira palavra do Senhor, né? O autor de Efésios, ele vai dizer, né? De que
todos os santos possam compreender a largura, a profundidade e a altura do poder de Deus. Né? Efésios, no capítulo 3, verso 18. Nessa meditação, nós vamos ler um texto, um determinado texto bíblico, na promessa de que Deus tem algo pessoal a nos dizer para o dia de hoje, não só a nós, mas também para a nossa comunidade, né? E aí existe uma postura que nós vamos ter, que diante desse texto que nós vamos ler, nós vamos esperançosos de que Deus também tem uma palavra para a sua comunidade. Nós nos enchemos de esperança durante a manhã, porque nós sabemos que é o próprio Senhor falando aos nossos corações. Então nós vamos poder começar o nosso dia, mesmo diante do caos que vamos enfrentar, com a certeza de que nós vamos estar sendo ouvidos pelo Senhor. Né? E que a sua palavra operará poder em nós, a sua palavra transformará o nosso dia. Né? E aí ele vai falar que nós ficamos expostos à palavra, até que a palavra de forma específica fale pessoalmente ao meu coração, né? E que pode ser que nesse momento de meditação nós vamos tentar ser produtivos, né? Porque já percebeu que quando a gente permanece sozinho, a gente tenta ser produtivo, né? Quando nós vamos para esse lugar de ouvir a voz do Senhor, nós tentamos sempre produzir algo, nós tentamos sempre fazer algo, nós tentamos sempre pensar algo. Mas o objetivo crucial da meditação não é tentar fazer algo para Deus, né? É de aguardar unicamente para que a palavra do Senhor venha sobre nós. Né? Aguardarmos com expectativa de que o Senhor vai falar conosco. Né? E esse precisa ser o lugar correto que precisamos estar. Nós não precisamos performar, irmãos. Quando nós vamos estar diante das Escrituras, nós precisamos permitir, com todo o nosso coração, que ela fale conosco. Sabe? Que as Escrituras elas sobressaem das palavras que estão no texto e transformem o meu coração e transformem o meu viver. É nesse lugar que precisamos estar, irmãos. E aí eu lembrei de um exemplo de fé na igreja que eu nasci, né? Eu, o Mateus e a Bruna, nós fomos servir numa congregação dessa igreja que nós nascemos, né? Nós fomos servir como missionários lá, né? Era numa comunidade, né? Em Belfor Roxo, uma comunidade que era dominada pelo tráfico, né? E, cara, a gente aprendeu muito de Deus naquele lugar. De irmãos da fé totalmente significativos para a nossa vida espiritual. Teve um irmão especial, o irmão Hélio. Cara, esse homem me ensinou a amar muito Jesus. Ele tinha pouco acesso à escolaridade, né? Esse irmão hoje ele descansa no Senhor. E ele aprendeu a ler a partir das Escrituras. Né? Cara, em todo momento que você parava para conversar com esse irmão, ele estava pensando em algum texto bíblico. Era impossível você falar com ele, dar um bom dia sem ele falar em algum texto bíblico para você. Você poderia conversar de qualquer coisa, irmão. Esse irmão era tão cheio, a sua mente era tão cheia da palavra que tudo terminava em Jesus. E aí ele permanecia muito calado, muito em silêncio, né? E aí o silêncio desse homem sempre era quebrado por alguma palavra das Escrituras, por alguma palavra do Senhor. Cara, e a gente era fortemente tocado. Eu e o Mateus e a Bruna, nós fomos fortemente influenciados pela vida desse rapaz. Com pouco acesso à educação, mas um homem tão cheio, cara, tão cheio do Senhor, que você olhava para ele e falava, cara, eu quero mais de Jesus, porque esse cara tem muito de Jesus. Uma vida tão humilde que esse cara viveu, mas uma vida tão cheia da presença de Deus. Ele via os sofrimentos da vida dele que ele passava, e não eram poucos, como motivo de honra e glória ao Senhor, irmão. Eu vi em alguns momentos ele passando por tantas dificuldades, mas aquilo trazia tanta alegria para a alma dele, porque ele via uma forma de encontrar Deus no meio daquele sofrimento terrível que ele estava vivendo. Uma vez, a esposa desse homem, ela tinha sido acometida de uma cirurgia, ela estava passando por um problema de saúde. E ele encontrou satisfação em Deus, mesmo a esposa dele passando por um momento de sofrimento, irmão. E nós precisamos aprender com essas experiências dos nossos irmãos mais firmes na fé. Existe graça de Deus na vida do seu irmão.
Talvez você não conheça um pouco da história do seu irmão, mas a partir do momento que você se relacionar com seu irmão, você vai ver os sofrimentos que ele encara. E você vai ver Deus brigando na vida do seu irmão por meio desses sofrimentos. Existe um salmo onde o salmista ele vai dizer que aqueles que estão em Deus estão radiantes de alegria, irmão. Nem mesmo os sofrimentos podem levar e tirar isso de nós, a doce presença do Senhor. E isso precisa ser a busca das nossas vidas hoje, irmão. Uma busca extremamente fundamental para você, irmão, a presença de Jesus. Comece a encarar os seus sofrimentos como um lugar onde Deus possa habitar, um lugar onde Deus possa falar ao seu coração, irmãos. Comece a encarar toda a dificuldade da sua vida sobre outra perspectiva hoje, irmãos. Comece a encarar esse lugar como um lugar onde Deus vai falar comigo. Um lugar onde eu vou ser transformado, porque era isso que Paulo fazia. Paulo vai descrever nas suas cartas que ele encarava os seus sofrimentos como alegria, irmãos. Isso parece um absurdo para uma mente racional, mas para uma mente espiritual, o homem espiritual consegue entender e discernir que isso é um peso de glória para a sua vida pessoal. Ele consegue entender que esses breves sofrimentos dessa era estão produzindo um peso de glória para a eternidade, irmãos. Você sabe o que é galardão, você sabe o que vamos experimentar por meio dessa era caída. As dores e os danos que vamos experimentar dessa vida não é nada comparado à nova era, comparado àquilo que vamos experimentar de Deus. Nós vamos olhar para Deus um dia, Ele vai enxergar, Ele vai tirar todas as lágrimas dos nossos olhos. Nós vamos olhar para o Senhor e o passado não vai mais ser lembrado. Sabe, as dificuldades que você não conseguia vencer, o Senhor enxugará dos seus olhos toda lágrima. Essa é a promessa fiel do Senhor. Essa é a promessa fiel do Senhor sobre as nossas vidas. Ele está cuidando de nós hoje, irmãos. Existe um documentário muito bom, cara, que eu queria compartilhar com vocês, que é um documentário chamado Fé Não Fingida. Quantos aqui já viram esse documentário? Irmãos, quando eu vi esse comentário, eu assisti os 3, se eu não me engano foram 3, né? A conclusão que eu tive é que eu precisava amar mais Jesus. O que a gente viu de homens e mulheres que, mesmo diante do pouco e do sofrimento de um clima árido no Nordeste brasileiro, tinham motivos de sobra para amar o Senhor. Tinham motivos de sobra e riam e se alegravam porque a esperança deles era o Senhor. É claro que as dificuldades que nós vamos experimentar, elas não vão nos fazer olhar para os sofrimentos. Nós vamos sim olhar para esses sofrimentos, mas nós vamos entender que o que vai ser esse sofrimento comparado àquilo que nos espera? Do próprio Senhor Deus sendo a nossa recompensa. Quando nós colocamos nessa conta a presença de Deus e os nossos sofrimentos do outro lado, a presença de Deus sempre vai vencer, irmãos. A presença de Deus sempre vai vencer, mesmo diante das suas dificuldades, mesmo diante de uma doença terminal que você, meu irmão, que está nos assistindo hoje, possa estar experimentando. A presença do Senhor Deus é melhor do que a própria vida, irmãos. A presença do Senhor Deus é a fonte de todas as coisas. E é por isso que conseguimos encarar e viver essa realidade nesse mundo caído com a esperança de que o Senhor Deus nos terá plenamente. O Senhor Deus nos terá plenamente, irmãos. Isso é motivo de alegria para toda a vida. Toda. Quando você passar algum momento de sofrimento e solidão na sua vida, lembre-se disso. A presença de Jesus encherá toda a sua vida, irmãos. E aí vão existir muitos momentos onde nós vamos estar tão sobrecarregados em pensamentos e preocupações que vai demorar para que a palavra de Deus consiga empurrar tudo isso e chegar ao nosso encontro. Mas a realidade é que a palavra de Deus chegará atuante e poderosa em nós. Mesmo diante das preocupações e sofrimentos, quando nós vamos estar em silêncio, em solidão, meditando nas Escrituras, temos a certeza de que, mesmo diante
dessas preocupações, a palavra de Deus encontrará lugar em nós. A palavra de Deus encontrará em nós. Por quê? Porque ela é viva e eficaz. Ela é poderosa. A palavra de Deus, ela tem poder de invadir o nosso caos. A palavra de Deus tem poder para invadir todos os sofrimentos que possamos estar acometidos, irmãos. E isso é motivo de esperança para as nossas vidas hoje. Sabe aquela coisa que não consegue sair da sua mente? Sabe aquela coisa que há alguns meses, ou algo que você ouviu e que você não consegue parar de pensar nisso? Irmãos, a palavra de Deus tem poder suficiente para invadir esses pensamentos, irmão. Para invadir a sua vida e transformar a sua mente, transformar o seu coração. E novamente eu digo isso, diga para a sua alma que a palavra de Deus tem poder para invadir o seu coração. A palavra de Deus tem poder para preencher toda a minha mente, tudo que há dentro de mim. A palavra de Deus tem poder para chegar, irmãos. Basta unicamente que a palavra de Deus, assim como a lemos e a entendemos, penetre e faça morada nos nossos corações. Assim como Maria, que meditava em seu coração nas palavras dos pastores em Belém, né? E existe uma graça de Deus derramada nessa manhã, irmãos. Eu estava pensando nessa pregação, estava bem ansioso, mandei até mensagem para a Marcela e falei assim: irmã, me dá uma instrução de um profissional de psicologia para não ficar tão nervoso numa pregação. E ela me orientou, respire fundo, né? Sinta a sua respiração. E isso me deixou um pouco mais tranquilo. Obrigado, irmã. E aí, nós vamos ver que ao longo do dia, a palavra de Deus ela vai criando vida em nós, né? Quando nós estamos diante da palavra de Deus, ela vai se fixando em nós, né? E inconscientemente chegará um momento na meditação diária que você perceberá em algum momento que a palavra de Deus já preencheu o seu coração. Assim como nessa semana eu pude escrever um pouco do que eu vivi na quarta-feira, isso acontece também com você, irmão. Quando preenchemos a nossa mente, o nosso coração com a palavra do Senhor, chegará um momento que ela vai criar vida em nós. E aí, sem menos pensarmos, ela vai estar lá. Então, por isso que existe uma didática. Existe um ensino para as nossas vidas sobre meditarmos nas Escrituras e nos debruçarmos nela, a fim de que ela crie vida em nós, né? E nós precisamos deixar tudo entregue à eficácia da palavra, né? A fim de que Deus preenche-nos, por mais que estejamos passando nesses momentos de vazio e aridez, né? Podemos esperar na sua palavra de que o Senhor virá. Podemos esperar na sua palavra de que o Senhor virá até nós outra vez. Por quê? Porque essa é uma promessa do próprio Deus. Jesus disse que estaria conosco, irmãos. Ele disse que estaria com você todos os dias. Então essa é uma afirmação segura do próprio Senhor para as nossas vidas hoje. Ele está com você, irmãos. E é a palavra de Deus que nos sustenta, né? É a palavra de Deus que é poderosa em nós, né? E nós vimos muitos homens nas Escrituras que experimentaram desse poder, né? E que foram plenamente renovados pela palavra, né? E existe uma graça do Senhor derramada nesses dias escuros, mas estamos sendo sustentados pela sua palavra poderosa que está agindo em nós. E aí o autor, ele vai descrever uma coisa muito importante, irmãos. Ele vai dizer o seguinte: busque a Deus, não busque a alegria. Essa é a regra fundamental de toda meditação. Não busque a Deus, não busque a alegria. Essa é uma regra fundamental de toda meditação. Se você buscar unicamente a Deus, você também receberá da alegria do Senhor, né? Essa é a promessa de toda meditação. A fonte de toda alegria e prazer estará em nós na medida que buscarmos, sim. E o objetivo de irmos ao Senhor deve ser unicamente, exclusivamente esse, irmãos. Com os nossos corações humildes, em silêncio, na meditação de que
A presença do Senhor é melhor do que a vida, irmão. E por meio da sua presença poderosa, nós vamos ser cheios de alegria. Irmãos, você conhece com certeza algum irmão que é muito cheio da alegria de Deus, cara. É muito cheio da alegria de Deus. Eu pude descrever esse nosso irmão Hélio e inúmeros outros que eu conheço. São irmãos que facilmente fariam comerciais para Sorriso, para Colgate, porque estão sempre rindo, sabe? Estão sempre alegres no Senhor, irmãos. Isso é uma dádiva, isso é graça de Deus derramada sobre a vida dessas pessoas. Não é que eles escondem os seus problemas, muito pelo contrário. Eles provaram e viram algo de Deus. E é nesse lugar que o Senhor também quer nos conduzir. A meditação da Bíblia, das Escrituras, sempre vai nos levar para um lugar de oração, né? E existe uma maneira correta de se chegar a ela, né? E uma forma muito segura é orar a palavra de Deus. Orar a palavra de Deus, orar aquilo que Deus diz, né? O autor ele vai dizer que orar não é nada mais do que a disposição de aplicar a palavra de Deus à minha vida, à situação pessoal em que eu me encontro, a saber, as minhas tarefas específicas, as decisões que tenho que tomar, aos pecados e às tentações que me afligem, irmãos. E isso precisa ser conduzido à oração. Quando nós oramos a palavra de Deus, quando nós oramos aquilo que Deus diz, irmãos, surte poder e efeito. É um lugar seguro que nós vamos percorrer. Nós, durante esse ano, tivemos o nosso desenvolvimento profético, né? E nós fomos muito e somos muito abençoados por aquilo que experimentamos esse ano. E algo muito interessante é que em todo desenvolvimento profético, todo treinamento que nós tivemos, nós sempre começamos orando a palavra de Deus, orando aquilo que o Senhor diz. Irmãos, isso é poderoso, irmão. Porque orar a palavra de Deus vai calibrar a nossa mente. Orar a palavra de Deus vai calibrar as nossas emoções, os nossos pensamentos e vai nos fazer pedir ao Senhor aquilo que o Senhor quer nos dar. Orar a palavra de Deus é pedir aquilo que está no coração de Deus, é ser cheio daquilo que Deus quer nos dar. Deus é um bom Pai, irmãos. E Ele quer nos encher daquilo que está no seu coração. E na medida que orarmos a sua palavra, inevitavelmente vamos ser preenchidos de toda a bondade, de toda a beleza e de todas as coisas boas que vêm do Senhor. E vão existir coisas na nossa vida, né, que vão precisar ser conduzidas em oração, né? Aquilo que vamos viver durante o dia, as nossas preocupações, né? Isso tudo precisa ser submetido à palavra, irmão. Os sofrimentos ou aquilo que você vai encarar amanhã no mercado de trabalho, uma lista que o seu chefe está pedindo para você preencher, uma atividade que você precisa fazer, as compras do mercado que você precisa fazer, essas coisas podem ser trazidas em oração. Quando essas coisas são trazidas em oração por meio da palavra, as nossas mentes e os nossos corações vão ser alinhados, sabe? Nós vamos viver não mais despreocupados com essas coisas, mas entendendo que essas coisas elas vão ocupar lugares específicos em nós e que não vão roubar de nós aquilo que é precioso, sabe? Orar a palavra de Deus permita com que nós não vamos ser roubados daquilo que é importante. Buscar a palavra de Deus, buscar o coração de Deus, nos conduzirá para esse lugar seguro em Deus, né? Nós já estamos caminhando para o fim, tá bom, irmãos? E podemos ter certeza de que as nossas orações elas vão ser ouvidas, porque ela brota da palavra e da promessa de Deus, né? A palavra de Deus, ela teve seu cumprimento em Cristo Jesus, né? Então, tudo aquilo que pedimos por meio de Cristo Jesus, nós seremos ouvidos pelo Senhor. Nesse momento de meditação, né, a gente vai ser muito confrontado, né? Eu dei uma diretiva hoje, no período devocional, muito importante. Vocês aqui já ouviram que nesses períodos de devocional, muitas pessoas falam,
Evite distrações, evite essas coisas. Eu até entendo o que essas pessoas querem dizer com isso, mas o autor desse livro ele vai falar que até essas distrações que você tem durante o período de devoção ao Senhor precisa ser motivo nas suas orações. Sabe aquelas coisas que te distraem? Sabe aquelas preocupações que você não consegue tirar da sua mente porque você precisa realizar elas no dia seguinte? O autor desse livro vai falar que até essas pequenas coisas precisam ser conduzidas em oração ao Senhor. E aí ele dá um exemplo, ele fala assim, ó, cara, ora ao Senhor isso. Sabe, tipo, ó Deus, por exemplo, amanhã eu tenho essa tarefa para fazer muito difícil no meu trabalho. Mas eu tenho fé no Senhor que o Senhor vai dar graça para me fazer. E lentamente essas coisas elas vão sendo guiadas do nosso coração. Lentamente essas coisas vão perdendo esse lugar no nosso coração. Então isso precisa ser conduzido em oração. Então não deixe que essas distrações te impeçam de orar. Muito pelo contrário, traga essas coisas em oração ao Senhor. Né? E o Daniel falou algo muito interessante aqui, né? E eu queria falar especificamente sobre isso, que é sobre a intercessão, né? E a intercessão nada mais é do que orar um pelo outro, né? Dessa forma que o autor do livro ele vai construir, né? E é dessa forma que uma comunidade ela precisa ser construída, né? Daniel ele deu um exemplo muito bom aqui hoje sobre o período que nós vivemos durante essa semana, né? E que facilmente você perceberá que a oração de muitos irmãos foi para que os policiais matassem muitos bandidos. E infelizmente, muitos cristãos disseram isso. Né? Eu estava no trabalho essa semana e, infelizmente, eu ouvi colegas que são cristãos afirmarem isso. E que na intercessão é um lugar adequado para que a vida do seu irmão seja conduzida ao Senhor. Né? É exatamente isso que o autor vai falar, né? Sabe aquele conflito que você pode ter com o seu irmão? Sabe uma situação difícil que você encarou com o seu irmão? Talvez um relacionamento que se rompeu, ou talvez uma certa dificuldade? Esse seu irmão precisa ser conduzido à oração. E que na medida que eu vou interceder pela vida do meu irmão, eu vou passar a amar o meu irmão. Por quê? Porque eu vou entender que esse irmão é também alvo do amor e da graça de Deus. Esse irmão que às vezes você tem dificuldade em concordar com ele, esse irmão que talvez já te produziu algum tipo de dor, ele precisa ser motivo das suas orações, irmãos. Ele precisa ser alguém que seja encontrado nas suas orações. E na medida que você intercede pela vida desse irmão, você passa a amá-lo. Você não passa mais a condenar esse irmão. À medida que você busca pela vida desse irmão, esse irmão se torna um lugar de oração para você. E aí você é preenchido pelo amor de Deus por meio da vida desse irmão. Você está vendo como que é precioso a vida de intercessão de uma comunidade? É algo orgânico, irmão. A vida de intercessão, ela é uma vida que vai fazer com que o meu irmão seja alimentado na presença do Senhor. É um lugar onde pessoas vão ser amadas, onde as pessoas vão ser perdoadas. Por quê? Porque nós entendemos que os nossos irmãos também são alvo do amor do Senhor. E se esse irmão me causa dor e eu não consigo orar por esse irmão, nós precisamos rever aquilo que nós entendemos como intercessão. Sabe? Pensa um pouco aí. Com certeza, irmãos, a gente tem alguém que a gente tem um pouco de dificuldade de lidar, né? Tem um amigo lá do trabalho, né? Que na hora do almoço o cara fala muito, irmão. Essa semana eu falei assim, João, por favor, cara, eu quero almoçar aqui, cara, tu tá falando muito. E aí depois eu pedi desculpa, eu falei assim, João, me desculpa, cara, mas... E eu acabei orando por esse irmão depois, cara, porque aquilo já tá me conduzindo assim por uma insatisfação tão grande. Mas aí quando eu orei por esse irmão, eu falei assim, ó Senhor, derrama graça e amor sobre o João. E eu comecei a conversar mais com esse irmão. Mas foi engraçado, cara, ele fala muito, muito, muito. Eu mando alguns áudios grandes também, irmãos. Tem paciência para ouvir. E existe uma descoberta muito feliz para aqueles que começam a viver em intercessão, irmãos. E que todos os nossos relacionamentos eles vão ser fortalecidos na medida em que
vivermos em intercessão pelos nossos irmãos, né? O autor, presta atenção o que Bonhoeffer vai dizer, né? Intercessão é o banho de purificação que o indivíduo e a comunidade precisam tomar diariamente, né? E intercessão é isso, é entregar a vida do meu irmão ao Senhor, né? Aos pés da cruz, né? E isso é um dom de Deus, né? Existe uma graça de Deus derramada na comunidade, né? O autor ele vai dizer que o tempo que dedicamos à intercessão será para nós uma fonte diária de renovação, alegria em Deus e na igreja cristã, né? Então, talvez você pode pensar que isso seja legalismo, né? Tipo, como assim, né? Tipo, talvez possa ser legalismo, algumas pessoas podem achar, né? Tipo, de estabelecer lugar, tempo, como se fosse algo engessado, mas, irmãos, não é. Sabe? A nossa vida depende disso, irmãos. Novamente eu afirmo disso. A nossa vida depende disso. A sua vida espiritual estará correndo um grande risco se você não viver uma vida em Deus. Se você não buscar uma vida de meditação, se você não buscar uma vida na palavra do Senhor, se você não buscar uma vida de intercessão, a sua vida espiritual estará correndo riscos, irmãos. E muito pelo contrário do legalismo, né, isso significa boa fidelidade, irmãos. Quando nós vamos estabelecer isso como algo necessário para a nossa vida, nós vamos entender do que é a fidelidade do Senhor sendo estabelecida dentro de nós, né? E você vai perceber que em muitos momentos você vai estar sozinho. E quando nós estamos sozinhos, como por exemplo, o momento em que você vai para o trabalho, nesse momento você de certa forma estará sozinho, você estará longe da comunhão. Mas o momento em que a meditação e a verdadeira comunhão ela é testada é justamente nos momentos em que nós estamos sozinhos. Sabe? Quando você está longe de pessoas, quando você está longe da sua comunidade, é justamente esses momentos onde a meditação e a verdadeira comunhão vão ser testadas. E o autor ele vai dizer que a sua comunidade de fé ela é fortemente afetada pelas bênçãos da meditação e da verdadeira comunhão quando você sabe de forma correta estar nesse lugar. Quando você sai vitorioso desse lugar de meditação, quando você sai vitorioso nesse lugar de revelação de Deus, a sua comunidade ela vai provar dessas bênçãos da comunhão. A sua comunidade vai provar através da sua vida, daquilo que você viveu naquele dia, as bênçãos do Senhor, irmão. Então isso é algo necessário não só para você, mas para a sua comunidade também. Tá todo mundo conseguindo entender, irmãos? Tá bem no finalzinho aqui. Cada ato de disciplina pessoal do cristão é também um serviço à comunidade. A comunidade vai ser fortemente afetada pela aprovação pessoal de cada cristão no decorrer do dia, né? Busque o lugar em Deus, irmão. Busque estar com o Senhor, né? E isso não é uma teoria, mas uma realidade espiritual que se percebe na comunidade cristã. Quem volta para a comunidade cristã, que vive em comunhão depois de um dia bem-sucedido, traz as bênçãos desses momentos do que é estar a sós com o Senhor, irmão. Nós provamos dessa bênção da comunhão, né? Bendito aquele que pode ficar a sós e amparado pela força que vem da comunhão. Bendito aquele que preserva a comunhão com poder que vem do ato de estar só, né? Precisamos urgentemente, irmãos, voltar para esse lugar de plena satisfação em Deus. Henry Nouwen, ele termina o seu livro, né, falando exatamente sobre isso, né? Precisamos estar em Deus, irmão. Precisamos estabelecer um lugar para que o Senhor possa falar nos nossos corações, né? E que seja uma manhã onde possamos refletir sobre essa realidade, né? Reveja essa mensagem, reveja as mensagens anteriores, né? E preencha o seu coração da verdadeira solidão em Deus,
da verdadeira solitude em Deus. Você pode ser alguém completo e cheio do Senhor hoje mesmo. Você pode hoje ser alguém completamente cheio de toda a virtude e alegria que provém do Senhor. Não abandone esse lugar. Há um lugar que precisa ser revelado. Há um lugar que os nossos irmãos do passado encontraram e que está acessível. O sacrifício de Jesus abre esse lugar. Esse lugar de consolo, afirmação e esperança para as nossas vidas hoje. A satisfação de se estar em Deus.